Fala galera, estamos de novo na área, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre domínios morfoclimáticos brasileiros. E como eu disse para vocês, na primeira sequência de vídeos, né, que nós analisamos, fizemos uma introdução, falamos, né, um pouquinho sobre os estudos, né, do professor Aziz Absaber. Então não tem como falar sobre domínios morfoclimáticos brasileiros sem recorrer a esse renomado professor, tá? O professor Aziz Absaber. É dele, né, grande parte das contribuições, ou melhor, né, quase a totalidade das contribuições que a gente vai falar aqui, tá certo? Inclusive o conceito é dele. Então, nos vídeos passados nós estudamos um pouquinho sobre, né, o domínio amazônico, né? Nós falamos sobre o domínio amazônico, então a gente já falamos um pouquinho sobre o domínio amazônico e agora a gente vai falar sobre o domínio dos cerrados, nossa savana, né? A nossa savana brasileira. Vou botar aqui, ó, Cerrado, certo? Vamos posicionar aqui o Cerrado brasileiro. Reparem, né? O Cerrado brasileiro já intriga aí, não somente pela sua extensão, mas também pelo seu posicionamento geográfico. Então nós temos aqui, ó, o Cerrado brasileiro presente, né, em trechos da região sudeste, certo? Como a gente pode ver, em trechos da região nordeste, da região norte, né? Mas o grande destaque aí, embora ele esteja presente em todas as regiões, né? Inclusive numa transição ali para o sul brasileiro, é importante perceber que ele se concentra na região centro-oeste, tá bom? Então, temos essa concentração. E com isso, essa região ela é extremamente rica, né? Inclusive em variedades socioculturais. Reparem que é uma área de contato, né, entre várias regiões. Então, você não tem somente uma grande diversidade em relação à questão físico-natural, mas também uma grande diversidade em relação à questão socioeconômica. Até mais quando a gente pensa, né, no processo de ocupação desse território, dentro daquela lógica, né, de construção do espaço geográfico brasileiro, que o Cerrado, até um determinado momento, né, ele era praticamente virgem em infraestrutura de monta. Quando a gente fala de processo de ocupação no Cerrado brasileiro, a gente está pensando, né, em segunda metade do século XX. A gente está pensando, por exemplo, no governo JK, né? Como a gente vai falar de Cerrado brasileiro se a gente não falar da transferência da capital do sudeste para o centro-oeste, do Rio de Janeiro para Brasília, e o início de um processo, né, ou a continuidade de um processo que já vinha ganhando corpo no Brasil desde Vargas, de integração no território brasileiro, né? Naquela lógica de você extirpar aquela característica de ilhas econômicas do Brasil e conectar as regiões, certo? Para isso, né, utilizando de grande infraestrutura rodoviária. Dentro desse aspecto, a gente pode perceber que essa presença humana, esse desenvolvimento humano também vai trazer muita degradação. Degradação esta que vai acelerar, que vai ser acelerada nas últimas décadas, principalmente pelo avanço, né, da atividade agropecuária, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então vamos lá, vamos começar aqui a falar então dessa região. Então você já percebeu a importância, já posicionamos geograficamente essa região, já falamos dessa interação, né? Então, como é uma área extremamente diversa aí, né, extensa, a gente vai perceber que a diversidade é muito grande, certo? Em decorrência disso, áreas de transição. Então vamos pegar aqui, ó, o nosso cerrado que nós já posicionamos, vamos falar um pouquinho, olha só a imagem aqui, que legal. A imagem do Cerrado brasileiro aqui, ó, é o Parque Nacional das Emas, em Goiás, né, sendo posicionado nessa imagem entre os domínios morfoclimáticos. Aqui nós temos uma imagem com uma visão geral sobre os domínios morfoclimáticos e as áreas de transição, tá? Bacanaço, né? Vamos lá, vamos entender aqui. Gente, isso aqui é uma imagem típica do Cerrado, tá? Isso aqui é uma imagem típica do Cerrado, uma fotografia do Cerrado. Quando a gente fala do Cerrado, né, a gente precisa entender, além, né, dele estar posicionado em várias regiões brasileiras, né, ele está posicionado sobre extensos planaltos. Então você já está percebendo a relação com o relevo, tá bom? Nós temos a presença de grandes chapadões sedimentares. É um território que está afastado do mar, então sofre muita ação da continentalidade. Então é uma área, né, de grande extensão continental. Isso aqui é extremamente importante. E quando a gente fala de Cerrado, a gente só consegue entender essas características que você pode perceber aí pela imagem da vegetação, se a gente falar também, né, sobre a questão climática. O clima que vai predominar na região é aquele clima tropical típico, ou clima tropical semiúmido. Então, você vai perceber que nós temos duas estações bem definidas. Uma quente
e chuvosa, e uma de temperaturas um pouco mais amenas e seca, né? Com médias pluviométricas baixíssimas, né? No período de estiagem, tá? Então, com isso, você já pode perceber esse processo de adaptação. Por outro lado, percebam, se você tem uma estação muito chuvosa, o que vai acontecer? Durante meses, nós temos o quê? Uma lavagem do solo, ou seja, uma retirada de nutrientes. Na estação seca, o que você tem? Uma grande evaporação. Então você tem muito mais evaporação do que recarga. Então reparem, né, como isso vai alterar as condições do solo. Então você vai ter um solo profundo, um solo pobre e um solo ácido no cerrado, né? Um solo profundo, lembrem-se, né, que nós temos um processo de fustigamento pela infiltração hídrica, tá bom? Um solo, né, que vai ser um solo pobre, porque ele vai ser lavado, né, principalmente nos meses quentes. E um solo ácido, porque você vai ter concentração de determinados elementos, principalmente nos meses, né, onde você vai ter pouca chuva, dos meses de estiagem, onde você vai ter grande evaporação. Então, repare, é uma área de grande continentalidade, grande influência da continentalidade, com amplitude térmicas bem significativas, que você já não vai ter o mar ali para equilibrar, né, para ser um equilibrador térmico, certo? Ao mesmo tempo, as condições pluviométricas, né, as condições pluviométricas dentro dessa dinâmica do clima semiárido, né, cria condições bem específicas do solo. E isso impacta justamente na vegetação. O que a gente pode perceber? Que nós temos na Amazônia 3 estratos, né? É uma vegetação estratificada. Então você tem o estrato arbóreo, só que é um estrato arbóreo esparso, de pequeno porte, né? Uma estrutura arbustiva que predomina, que são aquelas, né, aqueles vegetais de médio porte, né, que vai predominar, e também nós temos um estrato herbáceo, aquele estrato de pequeno porte. Então vai predominar um estrato herbáceo, né, e arbustivo. Então a gente vai perceber que esses arbustos, né, de uma forma geral, que vão predominar nessas áreas, muito daquilo que nós chamamos de árvore, na verdade é arbusto, né, eles são troncos grossos, né. A gente pode perceber isso, né? Que eles vão apresentar troncos grossos. Algumas árvores vão apresentar árvores totalmente craqueladas, disformes, né? Retorcidas. Justamente é um processo de adaptação aos incêndios espontâneos da região. Como assim, Romulo, incêndios espontâneos? Sobretudo nos meses de estiagem, né? Nós temos incêndios espontâneos ou incêndios naturais, que a vegetação se adequa àquilo ali, né? A gente pode perceber que nós temos um equilíbrio sobre aquilo ali, tá bom? A gente pode entender essa lógica, né, de adaptação. O grande problema é quando o ser humano, os pecuaristas, os grileiros, né, os mineradores, né, o pessoal da agricultura empresarial colocam fogo proposital no cerrado para avançar com as pastagens, e depois para avançar, né, com as áreas, né, de cultivo agrícola, sobretudo a soja. Esse é o grande problema, tá certo? Mas o cerrado, né, ele é adaptado a essa dinâmica, né, de incêndios espontâneos em determinadas épocas do ano. Isso é bacanaço da gente entender, certo? Beleza? Então você vai perceber que nós temos uma vegetação, né, tropófila, né, uma vegetação adaptada a essa realidade, né? Então, quando a gente fala de vegetação tropófila, é uma vegetação que está adaptada a essa variedade de umidade. Meses mais chuvosos, meses mais secos, né? A gente vai perceber que nós temos aqui algumas espécies caducifólias, né? Ou caducas ou decíduas. Aí você está falando, Rômulo, como assim? O que são espécies caducifólias, caducas ou decíduas, tá? São aquelas espécies que vão perder folhagem durante a estação seca, justamente para poder armazenar água e dificultar ao máximo, né, minimizar ao máximo a perda de água. Lembra que quando nós falamos, né, da floresta amazônica, nós falamos que era uma vegetação, né, densa, uma estrutura florestal densa, uma floresta, né, ombrófila, amiga da chuva, onde a vegetação era perene, certo? Ou seja, que não apresentava um período de esfolhamento, justamente porque você tem muita oferta hídrica. Nós falamos, né, sobre isso. Reparem que a estrutura do cerrado, ela não está totalmente verdinha, ela apresenta já aquele amarelado, né? Quando você pega, né, umas estruturas mais com vegetação mais amarelada, digamos assim, quando você tem uma visão aérea, né, ou uma certa fotografia como essa, você consegue perceber isso. Você pega uma floresta amazônica, aquele verde escuro, denso, né? Típico das áreas onde tem muita oferta hídrica. Aqui não, já apresenta uma estrutura amarelada, onde você começa a perceber essa alternância, né? Essa alternância aí
de estações chuvosas e secas, né, esse processo de adaptação. Então, quando você olha para o Cerrado em épocas de estiagem, você percebe que uma parte da vegetação parece que ela morreu, né, perdeu folha, só aqueles galhos retorcidos e tal. Aí você pensa, porra, morreu todo mundo, né, uma baixa biodiversidade. Pelo contrário, é um processo de adaptação. Quando volta os meses com as chuvas, né, os meses, né, com índices pluviométricos elevados, quando inicia ali um processo de chuvas, você pode perceber o revivecimento dessa vegetação, cores variadas, estruturas variadas. Gente, o Cerrado, ele concentra 1/3 da biodiversidade brasileira. Isso é muita coisa, né? O Cerrado concentra cerca de 5% da biodiversidade mundial. Olha só que absurdo. O Cerrado, juntamente com a Mata Atlântica, são os nossos 2 hotspots. Aí você fala, Rômulo, como assim hotspots? Hotspots é um termo utilizado, né, para a estrutura, né, para os estudos da vegetação, porque a gente tem também a lógica de hotspot quando a gente fala de relevo, quando a gente fala de dinâmica da Terra, né, atividades vulcânicas, mas a gente está falando aqui sobre o hotspot da vegetação. É um termo utilizado para definir aquelas áreas de grande biodiversidade do planeta, mas que estão ameaçadas de extinção. E o Cerrado é uma delas, e a Mata Atlântica também, tá certo? São os 2 nossos hotspots. Aí você fala, Rômulo, a Amazônia não, então. A Amazônia chama a atenção dela o ritmo de degradação, mas ainda, né, a gente não tem essa classificação de hotspot, né? Então, assim, dá para salvar a Amazônia ainda dá para salvar a Amazônia, desde que, né, os governos brasileiros, né, cumpram os seus papéis, né, de fiscalização ao longo dos seus mandatos, regras mais duras, né, um processo de favorecimento da agricultura familiar, da sustentabilidade, e não apenas um privilégio para os grandes mineradores, para os grandes empresários agrícolas, para os grandes pecuaristas, né, uma conivência muito grande pelo processo de degradação, tá bom? Então nós temos uma vicissitude muito forte aqui, uma biodiversidade absurda, né, no Cerrado, tá bom? Com variedade de espécies, variedade de estratos, né? Mas você consegue perceber essa estruturação, é muito legal, né? O que acontece? O Cerrado também, ele se localiza numa região onde tem uma riqueza de bacias hidrográficas, né? É onde nascem muitos rios, no Brasil. Então nós temos ali 3 das principais importantes bacias hidrográficas da América do Sul. A gente está falando da Bacia do Prata, né? A Bacia Platina, a gente está falando Tocantins, e da Bacia do São Francisco, né? A Bacia do Tocantins, a Bacia do São Francisco e a Bacia Platina. São 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Tá ali. Então você tem a presença de importantes rios, muitos rios nascem nessa região, né? Então a gente tem, por exemplo, a expressão, né, interessantíssima dessa região, que é justamente a importância, né, das matas ciliares, as matas de galeria. São justamente aquelas matas, né, que avançam, né, junto ao leito dos rios, certo? É muito importante. Dentro desse entendimento inicial, né, eu queria que você entendesse o seguinte. Cara, você está falando que o solo, né, é um clima tropical, é um solo ácido, né, você tem variedade pluviométrica. Como, Rômulo, que você está falando aí sobre o avanço do agronegócio como né, fator de degradação da Amazônia? Como a gente está falando isso? Cara, quando a gente pensa nessa brincadeira, a gente pensa, por exemplo, em alta tecnologia sendo aplicada, né? Então você só consegue entender uma produção de soja nessa região se você entender técnicas modernas, como, por exemplo, a gente está falando de um processo de calagem, né? É um processo desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, né, que foi desenvolvido ali, que é um processo de você equilibrar o pH do solo através, né, da introdução de calcário, né, para você equilibrar esse pH do solo. Você tem a lógica, uma irrigação artificial, né? Você tem a utilização de elementos químicos para, né, equilibrar esse solo, para corrigir esse solo, para acrescentar elementos, né, adubos, fertilizantes, defensivos químicos, agrotóxicos, né, que vão contaminar o solo, vão contaminar os recursos hídricos, tanto superficiais como os rios e tal, como os subterrâneos, como os lençóis freáticos, né, como os aquíferos, né, com destaque ali, né, para o aquífero Guarani, entendeu? Então, isso é muito importante da gente entender, tá? Isso é muito importante da gente entender. Pegando aqui essa imagem, a gente está vendo aqui a riqueza, né, que o Cerrado apresenta, a grande variedade que o Cerrado apresenta, que ele vai desde campos limpos, né, de estruturas, né, herbáceas, né,
até estruturas mais arbóreas, como por exemplo a presença do cerradão, onde você tem, né, estruturas arbóreas mais robustas ali, né, de maior porte, né? Bacana. Então você tem aqui, ó, o campo limpo, o campo sujo, né, o campo cerrado, cerradão. Então você tem justamente essas áreas de estrutura herbácea para estruturas, né, mais florestal, passando por uma lógica de transição que predomina, que são estruturas arbustivas, né, estruturas de médio porte, tá? Então, você vai pegando desde daquela vegetação próximas aos rios, e à medida que você vai avançando, né, você vai percebendo árvores, né, perdão, estruturas vegetais, né, de maior porte, vegetais de estruturas de maior porte, tá bom? Então você pode perceber a grandiosidade, né, desse domínio morfoclimático, né, de extremamente importante aí para o território brasileiro, tá bom? Então, eu acho fundamental que você entenda, né, isso. E, né, para complementar, para a gente complementar, né, esse estudo aí, infelizmente, a gente precisa complementar parte dos impactos, né, ambientais associados principalmente ao avanço da fronteira agrícola, da fronteira agropecuária, né, a pecuária extensiva, né, o cultivo de grãos, né, sobretudo ligados ao agronegócio. Então, mais de 40% da vegetação original do Cerrado já foi destruída, já não existe mais, né, já não existe mais. Então você tem toda uma dinâmica aí muito complexa, né? Fora isso, a presença de carvoarias, que inclui, né, trabalho infantil em algumas áreas, sobretudo ali próximas, né, à transição para o Nordeste brasileiro. Então nós temos uma dinâmica ali bem complicada, né, que exigem essas dinâmicas, elas exigem assim muito comprometimento das autoridades, do poder público, de uma legislação e de uma fiscalização, de uma punição mais rigorosa, né, o cumprimento das leis, certo? Então, a gente espera que isso aconteça para salvar esse domínio morfoclimático tão rico, tão importante, não vou dizer nem só para o Brasil, mas, né, para o mundo, tá bom? Então, vamos salvar nosso cerrado, nossa savana brasileira aí. À medida que a gente consegue compreender a importância desse cerrado, isso dá mais gás para a gente manter essa luta, né, pela preservação, né, das nossas riquezas naturais aí. Grande abraço para vocês, tá? Até a próxima.